Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, seja muito bem-vindo então a mais essa videoaula. Vamos prosseguir aqui. Bom, eu já vou pegar aqui uma parte do código, que é a parte daqui de pesquisa, tá? Então vou dar um Ctrl C aqui. Vamos vir aqui, eu vou clicar aqui dentro do text, nesse evento aqui, ó, nesse procedimento change, tá? Que é conforme a gente vai digitando, ele já vai pesquisando. Então aqui, primeiramente, eu vou chamar o meu call conectar, porque a gente tem que chamar a conexão com o banco. E aqui eu vou soltar o nosso SQL aqui de consulta. Então, aqui eu vou selecionar para o usuário, tá? Vou usar o usuário, só que em vez de usar o operador igual, eu vou usar um operador chamado like. Esse operador like é quando eu digitar a letra A, ele automaticamente já vai fazer a busca no banco de dados. E depois aqui, ó, depois do primeiro aspas duplas aqui, ó, a gente vai colocar um símbolo de porcentagem, tá? Então, aspas duplas, símbolo de porcentagem, e depois aspas simples. E fecha com aspas duplas ali, tá? Então, ele vai procurar a letra A e tudo para frente, tá? Bom, como aqui a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu vou deixar assim, tá? E vou usar o meu contador linha, e linha vai ser igual a zero. Por que linha é igual a zero? Porque aqui nesse list box, ele é igual às linhas do Excel. Então, por exemplo, deixa eu colocar isso aqui. Vamos vir aqui, deixa eu só voltar aqui para sem preenchimento. Então, aqui, ó, linha, ele vai começar, em vez de começar a linha 1, como começa o Excel, é linha 0. Então, linha 0, depois linha 1, linha 2. Então, é assim que começa, tá? Então, só para mostrar para você. Então, ele começa na linha 0. Então, a gente tem que colocar aqui linha, porque a gente tem que estar mudando as linhas. Para isso, antes de fazer qualquer consulta, a gente tem que limpar o list. Então, vou pegar o list box usuário user, ponto, e uso uma propriedade clear. Tá? Então, toda vez que a gente for fazer uma consulta, a gente limpa essa consulta e recarrega ele de novo. Como ele vai fazer, ele pode ter um ou mais registros, então a gente tem que fazer um looping. Então, um looping, eu vou usar o do tabela.euf, a gente usa loop aqui, tá? Agora eu já explico um pouquinho mais, e a gente tem que passar um tabela move next, certo? Então, o que é esse loop aqui? E quanto houver registro, então aqui, lembra que isso aqui vai estar falso, certo? Ele é um pouquinho diferente desse aqui que a gente fez, aqui, ó, porque esse aqui, ele só traz uma vez o registro, a gente vai trazer um registro só. Quando a gente quer trazer mais de um registro, nesse caso aqui pode ter um ou pode ter vários, então a gente usa um loop. E aqui, enquanto ele for falso, a condição é, enquanto ele for falso, tá? Porque se ele encontrar alguma coisa, ele vai ser falso, aí ele vai ficar aqui dentro do loop. E aí a gente, para mover, não adianta simplesmente colocar o loop, a gente tem que colocar esse comando tabela move next, ou seja, move para o próximo. E aí, então, quando ele vai no primeiro registro, aí ele move para o próximo, se vai para o segundo registro, aí ele vai para o terceiro, vai para o quarto. Se tiver, quando acabar e não tiver mais, isso aqui, ele automaticamente troca para true e aí sai do loop, tá? Então não pode esquecer isso aqui, senão ele gera um loop infinito. Um outro detalhe muito importante é você estar sempre fazendo o código e sempre salvando aqui, tá? E beleza. E então a mesma coisa a gente tem que fazer aqui com o contador linha. Linha é igual a linha mais 1, certo? Ou seja,
A cada vez que a gente carregar as informações, que a gente vai colocar aqui para carregar as informações, a gente tem que dizer, olha, a minha linha é 0, então eu vou somar mais 1. Porque se houver mais um registro, eu quero jogar na minha segunda linha, lembra? Começa na linha 0, 1, 2 e assim por diante. Agora, para pegar os campos é muito tranquilo, tá? A gente vai usar o próprio listbox user e a gente vai usar essa propriedade add_item. E para mim pegar os campos que estão aqui, ó, como é que eu vou pegar o campo usuário que está aqui, né? Então a gente vai usar assim, ó, a gente vai usar a nossa variável tabela, abre e fecha o parênteses aqui, né? Eu vou abrir parênteses, aspas duplas e passo o nome do campo chamado usuário, fecho parênteses aqui e fecho aspas duplas e fecho parênteses, tá? Dessa maneira eu vou pegar o nome do usuário. Beleza. E para pegar isso eu estou colocando aonde? Seria na primeira coluna do meu listbox, tá? Então, a minha primeira coluna. Só que a primeira coluna não é usuário. Lembra que eu tenho 3 colunas. Até pode ser usuário aqui. Nesse caso, a primeira coluna vai ser usuário, mas eu quero deixar o ID como a primeira coluna e depois usuário e depois senha. Então, eu vou fazer o seguinte. Em vez de eu trazer o usuário aqui, eu vou trazer o ID _ usuário, tá? E para mim trazer agora nas outras colunas do meu list, como é que eu faço? A gente faz assim, ó. Vamos pegar aqui, ó, listbox usuário. E aí, em vez de usar o add_item, eu vou usar uma propriedade list. E ela vai pedir aqui, ó, par var index e par var column. Ou seja, ele está pedindo a linha. Então aqui eu vou usar meu contador linha. E aqui eu vou usar a minha coluna. A coluna é a mesma coisa. A coluna sempre vai começar por 0. Então a primeira coluna ela é 0, a segunda é 1, a 2 vai ser... A 3 vai ser 2 e assim por diante. Então eu quero trazer meu usuário na minha segunda coluna. Então a minha segunda coluna ela vai ser 1, certo? E aí eu passo igual, e aí pego agora tabela, aspas duplas, usuário, aspas duplas, fecho aspas duplas aqui. E aí a mesma coisa, agora é só copiar aqui. Eu vou trazer mais uma aqui, tá? E beleza, aqui eu faço 2, e aqui eu vou trazer a senha, certo? Então, dessa maneira aqui, ele já deve estar trazendo. Mas sempre é bom fazer uma verificação se essa senha aqui ela não for nula, ou seja, se realmente foi cadastrado ou não. Tá? Pela nossa lógica do sistema, ela é cadastrada, mas eu sempre gosto de fazer assim. Ó. Eu faço uma verificação para ela, se ela for realmente diferente de vazio, and if a gente mostra o registro. Tá? Então, mesma coisa eu gosto de fazer aqui. Por que eu não faço no ID? O ID eu tenho plena certeza que, desde que ele seja alfanumérico, que ele realmente não vai ser vazio, tá? Os demais campos, se a gente não colocasse aquela regra de negócio, poderia cadastrar o usuário sem problema nenhum, tá? Bom, rodando aqui, vamos digitar, por exemplo, letra E e tacar, ó, usuário, Érico e senha. Só que eu não quero mostrar o usuário, então como é que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu listbox e aqui em column widths eu vou determinar a largura das colunas. Então, para a primeira coluna eu vou colocar 0. Eu gosto de pegar o column heads aqui e o column heads, né? E coloco o true, que aí eu tenho uma dimensão aqui da largura. Então, por exemplo, eu quero deixar o usuário ali com 150, eu vou colocar ponto e vírgula 100. Então, ó, veja que já diminuiu aqui o usuário. Não, quero deixar aqui 200 para o usuário, um pouco para 100 aqui. Até podemos deixar assim, tá? Depois eu volto falso aqui, beleza. Tá. Só que agora a gente tem que clicar no list e carregar nossas informações para os nossos texts aqui, usuário, senha e o text ID usuário. Então, a primeira coisa, antes, quando eu clicar aqui, eu tenho que fazer a limpeza dos campos, tá? Então, eu vou limpar os campos, vou pegar aqui no botão usuário, tá? Vou clicar 2 vezes aqui e vou entrar no clique do listbox. Então, limpei os campos. Por que limpar os campos? Porque vamos para o raciocínio lógico. Digamos que você pegou lá, carregou um dados aqui, né, com usuário e senha, que tem o usuário e tem a senha. E você pegou lá um outro registro que só tem o usuário. Se você não limpar, quando você jogar para cá, ele vai jogar usuário e usuário ID usuário, mas vai deixar permanecendo a senha que não é desse usuário, é do usuário anterior. Então a gente faz a limpeza, tá? Bom, como é que a gente joga as informações? Então eu vou pegar aqui, ó, text ID usuário.text, e aí para mim pegar do listbox a gente usa assim, ó, listbox, tá?
Aí a gente usa a propriedade list, e aqui no index, que é para index, que é linha e coluna, antes lá a gente usava a linha, aqui a gente vai usar o list box, ele mesmo, e ele tem uma propriedade aqui chamada list index, tá? E aí ele vai pegar exatamente o index da linha. E qual coluna que está o ID usuário? É na primeira, então que é representada por 0, beleza? Feito isso, a gente repete agora, né? Vou copiar, colar aqui, vou repetir para os demais. Então aqui só vou apagar que é text usuário, e aqui a gente só modifica para 1. Depois aqui, no caso, vai ser text senha, e aqui eu coloco 2, beleza? E aqui também eu vou fazer a mesma coisa, tá? Vou copiar aqui e vamos fazer a verificação. Se for diferente de vazio, então a gente realmente vai jogar a informação para lá, tá? Para não gerar erro, tá? Então, copiei aqui novamente, tá? Diferente de vazio, então a gente vai mostrar a informação, beleza? Salvei aqui e vamos testar. Então, carreguei, puxei a informação, cliquei, veja que agora já ficou usuário e senha aqui, carregou a informação lá, olha lá, beleza? Então aqui a gente já pode fazer as alterações que a gente já estava fazendo, salvar, tá? Ok. O que a gente pode fazer aqui para melhorar? Beleza. Primeiro vamos clicar aqui nesse text aqui e vamos aqui na propriedade visível e false. Quando a gente colocar aqui, quando a gente estiver desenvolvendo, beleza, mas quando o usuário estiver usando o sistema, a gente sabe que tem um text aqui, mas o usuário não sabe, não precisa, tá? E vai continuar funcionando do mesmo jeito, tá? Olha só. Tá? O que a gente pode fazer é pegar o código que a gente pesquisou aqui e toda vez que a gente salvar, atualizar, tá? A gente já recarregar as informações novas aqui. Então, isso é muito simples, a gente vem aqui, pega esse código, ok? Todo ele, Ctrl C, ou clica no botão direito, copiar, tá? Vem aqui no salvar, depois do salvar aqui, ó, depois do último end if, a gente clica com o botão direito, colar, certo? E aqui eu quero recarregar todos os usuários, tá? Então eu vou fazer assim, tá? Bem simples. Então, carreguei, quero carregar todos os usuários. Quando atualizar, recarregar a lista, né? Deixa eu só ver um negócio aqui. Tá, beleza. Peraí. Deixa eu só ver se eu copiei aqui a parte certa. Toda aqui. Tá aqui o limpar aqui. Muito bem. Então, vamos lá. Quando eu fizer isso aqui, ó, e agora eu fizer uma atualização, olha só, ele já reatualiza aqui para nós aqui, automaticamente, tá? Mesma coisa se a gente for cadastrar, né? Então, vou cadastrar aqui um admin, cliquei, salvei e pronto, tá cá, certo? Muito bem. Esse usuário aqui, eu não vou fazer um excluir no usuário. Falta, mas depois a gente vai aprender a excluir, depois se você quiser colocar um botão aqui para excluir, pode ficar bem à vontade, tá? Você com certeza vai conseguir fazer isso aí. No sair aqui, eu vou dar um duplo clique nele e eu vou usar um comandinho chamado load_me, tá? Que é um load_me, sabe? Me formulário. E aí, quando a gente salvar aqui, quando a gente clicar aqui, pronto, ele vai fechar o nosso formulário. Bom, então aqui praticamente está pronta a nossa tela de usuário, tá? Eu começo sempre pelas telas menores para poder explicar para vocês. A partir da próxima tela, que é dados do cartão que a gente vai fazendo, basicamente vai ser o mesmo CRUD, só que vai ter uns campinhos a mais, que são alguns dados a mais, acho que são mais dois campos a mais que a gente vai ter, tá? Então, a gente até vai, inclusive, estar copiando essa estrutura que a gente já fez até o momento. Então, vamos fazer isso na próxima videoaula. Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000, há mais de 23 anos, sempre
Descomplicando a Informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel, ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir. Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA e nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!